Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje eu vim trazer este vídeo aqui para falar um pouco a respeito do pré-requisito para o batismo. Eu vou vir aqui ensinar para vocês, através da Bíblia, qual o requisito que uma pessoa precisa ter para que ela possa ser batizada nas águas. E vamos lá, a palavra do Senhor. Atos capítulo 8, versículo de número 26. A epígrafe do texto diz: Filipe é enviado em missão. E diz assim a palavra do Senhor: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: Pois como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como a ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Então, irmãos, aqui eu acho que o texto é bem explicativo, mas para ficar de uma forma bem clara e bem resumida, o único pré-requisito para que uma pessoa seja batizada nas águas é ela acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha aqui no versículo 37, fica bem explicado isso. Na verdade, vamos um pouco antes, no versículo 36. Depois que a mensagem do Evangelho, que Jesus foi anunciado àquele eunuco, através daquela escritura, ele foi anunciado Jesus para ele, e provavelmente Filipe explicou sobre o batismo, eles devem ter tido uma conversa um pouco mais ampla, que não é detalhada aqui no texto, mas então daí, dessa conversa que provavelmente eles tiveram durante o caminho, surge a dúvida do eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E o que ele respondeu? Ele respondeu que creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o único pré-requisito para uma pessoa ser batizada é ele crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ah, mas eu não preciso fazer um curso de batismo? Não, não precisa. Ah, mas eu não preciso parar de fumar, parar de beber? Eu não preciso ser liberto disso, daquilo outro? Não, não precisa. Porque a gente, às vezes, as igrejas cometem o erro de querer libertar, a igreja querer libertar a pessoa, a igreja querer ter aquele padrão que vai consertar a vida da pessoa. E a igreja, infelizmente, não consegue consertar a vida de ninguém. Quem conserta as pessoas é Jesus Cristo através do Espírito Santo, que está atuando
no meio do povo dele. O Espírito Santo, sim, ele vai convencer o homem do pecado e do juízo, mas a Bíblia não fala que a pessoa, para descer as águas, tem que ser cheia do Espírito Santo, que a pessoa tem que ser perfeita em todos os seus caminhos, não. Porque eu acredito que muito cria-se uma grande expectativa em relação à pessoa que vai descer as águas, a pessoa que vai se batizar, que ela tem que ter uma vida corretíssima, que depois que ela se batizar é como se a pessoa fosse se tornar uma pessoa perfeita. E, infelizmente, se você está prestes a descer as águas e está com essa expectativa, é melhor você baixar essas suas expectativas, porque não é porque você vai descer as águas que você vai se tornar uma pessoa perfeita. Realmente, você vai cumprir o mandamento de Deus, Deus vai ficar muito feliz, vai ficar contente com você a hora que você descer as águas, mas depois que você descer as águas, você vai continuar pecando, Jesus vai ter que trabalhar muito ainda na sua vida, a obra do Espírito Santo vai ser gradativa, vai ter que ser dia após dia, você vai ter que deixar ser liberto de muitas coisas. Eu acredito que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, irmãos, nós que somos cristãos, nós teremos que constantemente estar lutando contra a nossa carne, independente se a gente desceu as águas ainda ou não. E é importante e é necessário que todos desçamos as águas, sejamos batizados nas águas. Isso é muito importante. Jesus deixou esse ensinamento, deixou tanto que os apóstolos, os discípulos, os diáconos, como no caso Filipe, que era um dos primeiros diáconos da igreja, eles praticavam isso. Todas as pessoas que eles encontravam, que eles anunciavam o evangelho, a pessoa cria em Jesus, eles batizavam. Então, a gente não deve ficar querendo instituir muitas leis ou muitos dogmas religiosos acerca do batismo, porque na própria Bíblia, no livro de Atos, aqui a gente viu, eles começaram uma conversa, eles nem se conheciam, Filipe nem conhecia, nem sabia muito da vida do eunuco, ele anunciou Jesus, ele creu em Jesus, pum, naquele mesmo instante ali foi batizado, e foi isso. Depois o Espírito arrebatou Filipe para outro lugar, e ele seguiu com o ministério dele. Ele não ficou fazendo não ficou querendo ensinar ou dar algum outro tipo de curso pós-batismo, não teve que ensinar nada disso, simplesmente foi isso, ele creu em Jesus. O pré-requisito para que uma pessoa seja batizada é acreditar em Jesus. O que Jesus vai fazer na vida dessa pessoa depois não cabe à igreja querer determinar, isso é o Espírito Santo de Deus, é Deus que vai fazer a obra. A gente tem que entregar as coisas nas mãos de Deus. Quando a igreja fica querendo colocar muitos dogmas, muitos ensinamentos, muita religiosidade, ela está dizendo para Deus, é como se a igreja ou aquele líder daquela determinada denominação não estivesse tendo fé, não estivesse confiando que Deus vai fazer a obra. Ele está querendo fazer as coisas pela sua própria força, pela sua própria capacidade. E quando nós fazemos as coisas pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, as coisas tendem sempre a dar errado. Porque nós somos imperfeitos. Deus é perfeito e a obra de Deus é perfeita. E quando Ele nos dá um mandamento, quando Ele nos dá uma determinação para nós fazermos algo, nós devemos fazer de acordo com a vontade dEle, de acordo com da forma como Ele nos ensinou. E aqui está escrito na Bíblia. Se está escrito isso na Bíblia, não é à toa. Essa passagem está descrita na Bíblia, não é à toa. É para que nós aprendamos como agir da forma correta. O batismo, todo mundo tem que acreditar em Jesus, que falar que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, já está, como que eu posso dizer assim, já é o pré-requisito necessário para que a pessoa seja batizada. Amém? Então, eu espero que esse assunto tenha ficado bem claro, que Deus possa abençoar a vida de cada um que assistiu esse vídeo. Se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários. Na medida do possível, eu vou procurar responder as suas dúvidas, as suas perguntas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. E só para constar aqui e deixar bem frisado, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, em João 8,32, e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos parar de somente ouvir as pessoas ensinar a palavra de Deus. É muito importante que nós ouçamos pregações, mas nós temos que começar também
a ler a Bíblia por conta própria. Se todos nós que somos cristãos lêssemos a Bíblia por conta própria, nós dificilmente seríamos enganados por tanta coisa errada que hoje em dia tem por aí. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.